E o estudo de hoje é do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, do capítulo 14, que tem como título Honrai vosso pai e vossa mãe. Os itens são de 5 a 7 e que tem como subtítulo Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Está em Marcos, capítulo 3, de 20 a 21, de 31 a 35, e está em Mateus, capítulo 12, de 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas, ditas por Jesus, por não estarem de acordo com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem como base fundamental, como pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é forçoso tirar-se esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se atribuem a Jesus foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou não lhe pertencem. É de espantar, e com razão, que nessa circunstância Jesus demonstrasse tanta indiferença para seus parentes e, por assim dizer, renegasse sua mãe. No que se refere aos seus irmãos, sabe-se que não tinham simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não haviam compreendido a sua missão. A conduta de Jesus, aos seus olhos, era esquisita, e seus ensinamentos não os sensibilizaram, porquanto nenhum deles se tornou seu discípulo. Pode-se dizer que até certo ponto participavam das prevenções dos seus inimigos. O que é certo, além disso, é que eles o acolhiam mais como a um estranho do que como a um irmão, quando ele se apresentava em família. E João diz positivamente que seus irmãos não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar a ternura que ela lhe dedicava, mas é preciso admitir que Maria também não parecia fazer uma ideia muito exata da missão de seu filho, pois jamais se teve notícia de que seguisse seus ensinamentos ou desse testemunho dele, como fez João Batista. Nela, a solicitude maternal era o sentimento dominante. Com relação a Jesus, supor que ele houvesse renegado sua mãe seria desconhecer o seu caráter. Um tal pensamento não poderia ser daquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro significado para as suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma oportunidade para dar um ensinamento. Portanto, aproveitou a que a chegada de sua família lhe oferecia para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Então, após a leitura da nossa página, nós vamos passar a palavra à nossa companheira Andréa, pedindo a Jesus, não é, que abençoe e que a envolva nesses momentos em que ela estará conversando conosco. Que Jesus te abençoe. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus seja constante em nossos corações. É sempre
É sempre um prazer muito grande estar aqui, geralmente às quartas com vocês, com esse salão repleto de espíritos desencarnados a princípio. Nessa casa que nos traz sempre tanto aconchego, né? Tanta receptividade, tanto afeto, onde a gente encontra a nossa família, né? E esse capítulo é um capítulo que realmente mexe muito com os nossos corações, né? Nos toca profundamente que a gente ainda tem essa concepção de família, né? Quando o Evangelho conta pra gente sobre essa passagem de Jesus aqui, que ele estava lá, né, pregando e através dessa circunstância, ele novamente agarra a oportunidade de trazer ensinamento, né? O que acontece? Ele era sempre muito colocado em cash, né? Tudo que Jesus dizia tinha que ser muito cuidadoso para que não houvesse brecha para nenhum tipo de interpretação equivocada. Como Jesus não é como nós, então para ele era muito fácil ele se acercar desse cuidado. A gente, né, como matéria, de vez em quando a gente dá uma fraquejada e acaba sendo mal interpretado, né? A gente não tem esse cuidado, apesar de muitas das vezes os outros estarem esperando para questionar aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos querendo explicar. O espírita já vem com isso na bagagem, né? Você está num grupo, aí tem pessoas de outras religiões, eles passam o tempo inteiro tentando fazer a gente se contradizer, né? Mas como assim? Como assim reencarnação? Mas como assim, né? A gente passa por isso. Jesus já estava preparado para isso. Então ele falou, poxa, estou aqui, né? Meus pais chegaram. Talvez qualquer um de nós dissesse, não, passa eles. Coloca eles aqui do meu lado, né? É reação natural da gente, né? Ainda falhos, ainda apegados à parentela corporal, né? A gente fala, não, fulano, chama lá a minha família, coloca aqui do meu ladinho, né? Mas ele já sabendo de antemão, que ele não era bobo nem nada, ele falou, vou aproveitar e passar o ensinamento. E ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Como assim? A minha família está aqui. E aí as pessoas, como sempre, né, na vontade de questionar, né? Então Jesus desrespeitou a mãezinha dele, os irmãos dele, não prezou pela família. Como? Jesus é amor. Jesus é amor para todos igualmente, sem nenhuma exceção e sem nenhuma preferência. Mas a necessidade do outro, né? De colocar a circunstância de maneira questionável, né? Coloca dessa forma. E aí, como assim? Ele ignorou a mãe, os irmãos? E não foi isso. O que Jesus quis foi nos mostrar que a nossa família é muito mais do que aquilo. A nossa família é muito mais do que os laços da carne, né? A gente está aqui por enquanto. Estamos encarnados, né? Estamos aqui. Eu estou amiga da Lídia. Eu estou filha
da minha mãe, eu estou mãe daquele meu filho, mas a nossa família é a família universal, embora a gente ainda não compreenda isso profundamente, né? Ah, Lídia, pega lá na fazenda, pega um pedaço de bolo que eu tenho que levar para o meu filho, estou aqui no bazar, não posso. O bolo para levar para o meu filho é o mesmo de uma auxiliada nossa, é o mesmo do cara que está na fila, que chegou lá e está esperando. A gente precisa exercitar mais isso. A gente precisa compreender, a gente está caminhando aí para a regeneração, gente. E a gente ainda fica com essas coisinhas, né? A gente ainda fica com aquela coisa. Não quer dizer também que a gente venha de qualquer maneira. Tem uma razão para a gente vir no nosso núcleo familiar, genético, de convívio, né? Eu trouxe um textinho, que eu vou ler um trechinho para vocês, que fala justamente sobre isso. Jesus usou a oportunidade do aprendizado para que a gente compreendesse, né, que todos fazemos parte de uma mesma família, mas ele não disse também em nenhum momento que a família terrena não tem importância alguma, porque é onde a gente vai se burilar, é onde a gente vai exercitar todas as nossas dificuldades. Tem um trechinho aqui desse estudo do Consolador, que ele fala assim, ó. É dentro do cenário familiar que teremos a oportunidade de extirpar as duas grandes chagas que a gente traz, né? Como está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, né? Que são o orgulho e o egoísmo. É importante a gente compreender que a gente está integrado, que a família consanguínea que se forma na Terra não se forma ao acaso. Nada é por acaso. Nada. A gente compreende, e essa doutrina é maravilhosa por isso, porque nos traz todas essas explicações, nos coloca inteirados na realidade divina, de como ela funciona, né? Agora que a gente sabe uma coisinha a mais aí, a gente entende que a gente precisa estar aqui. Chico tem uma mensagem maravilhosa que fala sobre isso, né? Vieste no lar que precisavas, com aqueles a quem tem que acertar as suas contas. A gente não pode ficar no vermelho. A gente tem que vir com aquele irmão que muitas das vezes não é aquele que a gente tem mais afinidade, mas é aquele que a gente precisa estar mais próximo. Seria tão fácil, né, gente? Seria muito fácil se a gente falasse, vou só com as minhas colegas. Ó, na outra quero ver irmã da Gracinha, filho do seu Mário, casar com não sei quem que, né, é bem compatível comigo. Muito! Qual seria o mérito? Qual seria o mérito? Porque a gente precisa se burilar. A primeira oportunidade que a gente tem de vencer a nós mesmos é na família, seja por uma razão ou por outra, né? É necessário que a gente tenha essa convivência, né? A doutrina fala muito isso para nós. Não adianta ficar lá eremita no piquinho do morro lá e não lidar com ninguém e ser bonzinho e rezar, rezar, rezar. Não. Você tem que ir lá, ó, pro dia a dia, pro convívio. Porque é o convívio que vai fazer você se vencer. Né? A gente vê muitas histórias de muitas pessoas que falam assim, gente,
eu vim num núcleo familiar que não tem nada a ver comigo. Não parece que eu faço parte desse núcleo. Que bom! Agarra a oportunidade, segura na mão de Deus e vai. Porque é ali que está a tua faculdade. É ali que está a sua escola, onde você pode tirar o máximo de aprendizado. Nossa, tem uma irmã muito difícil. Segura nela, foca nela ali, ó. Pega na mão dela e não larga. Porque é essa irmã difícil que vai te fazer se vencer, que vai te mostrar onde está a sua dificuldade. Quando eu abro a boca e falo, mas o outro é muito difícil. A dificuldade é minha. A dificuldade é minha. Não é do outro. Nossa, mas a fulana tem um comportamento. Eu é que não tenho paciência. Ah, mas o fulano sou eu que não tenho a capacidade de perdoar. Nossa, mas olha só, eu sou uma pessoa boa. Mas a minha irmã, você não é uma pessoa boa. E essa oportunidade está conosco sempre. Quando a gente chega lá na espiritualidade, né, que a gente implora uma chance de retornar para cá, a gente pede muito, a gente vai lá, ó, a gente vai lá no ministério lá da reencarnação, por favor, deixa eu ir, por favor, preciso, por favor. Calma, seu tempo vai chegar. Poxa, deixa. Gente, a fila para reencarnar é muito grande. Aí a gente acha uma criatura, falou, não, então manda. Vem, manda ela reencarnar aqui que eu aceito ela como filha. Depois de muita conversa, porque geralmente é aquela que a gente deve. Aí a gente vem. Quando a gente chega aqui, a gente reencarna, que está na carne, nesse planeta que a vibração também não é, né? Aí o que a gente lembra? A gente lembra de todos os nossos rancores, as nossas mágoas. Aí fala, nossa, minha mãe é insuportável, gente. Mas está tudo lá no nosso inconsciente, né? Toda aquela... A gente esquece que só o fato daquela criatura nos dar a oportunidade de reencarnar já é para todos nós, ó, levantarmos as mãos para o céu e falar, obrigada pela oportunidade de nos encontrarmos aqui nessa escola. E é isso que Jesus fala para nós. E é isso que a gente esquece. A gente esquece que essa bendita oportunidade é a chance que a gente tem de vencer as dificuldades que nós temos. Mais adiante um pouquinho, gente, o tempo voa. Ela fala assim pra gente, ó. O importante é que entendamos que esses, na realidade, são integrados um ao outro, ou seja, o Evangelho fala isso pra gente, da parentela física, né, e da parentela espiritual. Não se formam ao acaso, mesmo porque não existe acaso, não existe acidente de percurso. Assim que esses espíritos se aglomeram através da família carnal, eles, além de obedecerem à lei de afinidade, a lei das afinidades, aquela que se define pela similitude do campo das virtudes, sentimentos, laços de afeto, do pensamento, enfim, pela compatibilidade hierárquica na escala da evolução. Unem-se também em decorrência da justiça divina. É através do convívio que se dará a quitação em suaves parcelas. É isso que a gente acabou de dizer, né? Eu não venho num grupo que eu não tenha nada
que me afinize a Ele? Não. Eu não sei se vocês já observaram que sempre tem as exceções. Nossa, eu me dava tão bem com meu pai, mas com a minha mãe não. Nossa, um grupo de irmãos, a nossa companheira que fez a palestra anterior à minha, ela dizia assim, somos 9 irmãos, mais um. Né? E você coloca aquele um difícil num meio menos difícil, que é para ver se dilui um pouco, né? A proporção de 1 para 8, para ver se dilui aquilo um pouquinho. E a gente fica pensando nas pessoas. Eu acho muito interessante, na minha época de mais jovem, eu ainda sou muito jovem, que a minha irmã era muito rebelde. E aí a minha mãe fala, não sei o que eu fiz para essa garota. Essa garota. Aí ela dizia para minha mãe assim, eu não pedi para nascer. Você tem obrigação de me atrair. E minha mãe ia um pouco naquela onda, sabe? Ela ia um pouco naquilo, falava, pô, acho que ela não pediu mesmo. E hoje, enquanto espírita, a gente sabe que pediu, implorou essa oportunidade. Implorou. E agora, trazendo um pouco mais para essa fase que estamos entrando aí da regeneração, né? A gente tem visto a dificuldade desses companheiros, em algumas circunstâncias, de cumprir com esse planejamento reencarnatório. O que a gente tem visto aí? A gente tem visto mães acabando, né, com a existência dos seus rebentos, né? A gente tem visto filhos findando a existência dos pais, né? Pela vibração planetária também, mas muito mais pelo despreparo, pela incompreensão, pelos espíritos que estão frágeis e não estão preparados, e pela oportunidade de nos ensinar. Jesus nos ensinou aqui através da situação, e a gente precisa avaliar como que a gente se sente quando a gente se depara com essas circunstâncias. A gente fala logo assim, nossa, o fim do mundo, né? E a mãe matou o filho, é o fim do mundo. É o fim dos tempos, gente, é o fim dos tempos. Ai, o irmão mandou matar o irmão, é o fim dos tempos. Por quê? Que aquela morte, aquela atrocidade, aquela violência, nesse grau nos surpreende mais. Porque a gente ainda não tem essa convicção da família universal. Qualquer pessoa que tire a vida de qualquer outra pessoa, sob qualquer circunstância, é para nos chocar. Tanto quanto a mãezinha que tira a vida de um filho. E a gente precisa realmente exercitar mesmo, gente, todos os dias. Eu estou vendo o outro como meu irmão, porque é muito simples. A família universal, Deus é Pai, e somos todos irmãos. Eu estou tendo essa concepção? Ou ainda tenho essas preferências genéticas? Ainda tenho, né? É meu filho, minha neta, meu sobrinho. Ai, como dói, minha filha tem que morar longe. Ai, como dói, né? Porque ainda temos esse apego constante, esse apego que às vezes nos sufoca e nos faz sofrer. É um sofrimento real. Gente, eu não estou falando para ninguém sair daqui e não querer mais a família, não. Eu estou dizendo que é realmente a nossa evolução que vai nos trazer isso.
Ainda estamos nessa condição, né? Ainda precisamos disso. E precisamos burilar, sim, as nossas dificuldades naquele núcleo que viemos. Vamos mudar um pouquinho. Vamos falar da família que a gente escolhe. Nós temos a nossa família, né? Nossa parentela física, que nós viemos ali, porque eu li em algum lugar, não me lembro aonde, mas eu vou falar, que a carne vem da carne. Mas o espírito nem sempre vem, as qualidades, as características nem sempre vêm daquele espírito semelhante, né? Então, assim, nós temos a nossa família que nos traz geneticamente, material, né? Que nos forma a nossa carne, vamos colocar assim. Nós temos a nossa família espiritual. O que é a nossa família espiritual? Como a gente reconhece? É imensa. É imensa. Nós somos cercados de uma falange de espíritos gigantesca. A gente fala, ai meu Deus, meu espírito protetor. O meu espírito protetor vem com centenas me auxiliar. Eu tenho o meu espírito protetor, eu tenho os espíritos que me são simpáticos, eu tenho os espíritos que são simpáticos, aquele que um dia eu socorri, que são simpáticos aqueles encarnados que me amam e pedem por mim, enfim. É uma falange. Por isso a gente tem que ter tanto cuidado com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa e como a gente se comporta diante disso. Mas nós temos a família que a gente escolhe. Eu escolhi a família Abigail. A convivência é mais fácil? Nem sempre. Somos da família universal e também precisamos acertar as nossas diferenças. O que no companheiro de trabalho, o que ele tem que incomoda a mim? Aí se eu, por uma razão, trabalho na mesma casa espírita que o meu filho biológico, a minha visão do comportamento dele é diferente do que se fosse um companheiro de trabalho que não tem laço consanguíneo comigo? Sim. Dependendo da relação entre mãe e filho, sim. Vocês compreendem? É isso que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Essa circunstância de ser seletivo. E a família que eu escolhi? A família que eu escolhi tem os seus problemas, tanto quanto a minha família é material. Com a diferença que também, algumas vezes, eu me coloco dentro dessa casa, trabalhando o amor de Jesus incondicional, trabalhando a fé, trabalhando a esperança no futuro melhor. Obrigatoriamente o meu comportamento tem que mudar. E o meu comportamento mudando, o comportamento do outro não me toca tanto. Mas a gente escolhe, sim. A gente escolhe os nossos irmãos mais próximos nessa reencarnação. Que ainda somos matéria, ainda estamos aqui pregados na matéria. E continuando, ele diz assim, ó, quando a gente destaca a importância real da família, evidenciando os vínculos de pais, filhos, irmãos universais que todos somos, geralmente nos sentimos um pouco acuados, diria até
assustados em virtude das responsabilidades grandiosas que temos em relação ao outro. Esse aprendizado de que somos todos uma família universal nos traz muita responsabilidade, que não dá mais para a gente fugir, tem mais como. Depois do conhecimento adquirido, você não regride mais. Então, assim, a partir do momento que eu compreendo, né, que a Nina é minha irmã, que somos filhos do mesmo pai, e que eu tenho responsabilidade por ela, esse peso aqui que o texto traz pra gente, aí não dá mais para amanhã eu acordar e falar assim, não quero mais, quero só a minha família, porque eu já adquiri o conhecimento, eu já sei. A partir do momento que eu já sei, o meu filho, quando era pequenininho, ele falava assim, mãe, eu já sei, não dá mais para saber, não dá mais para saber. Aquilo que você entende, que você já sabe, faz parte de você. Fazendo parte de você, não tem mais como jogar fora. Não tendo mais como jogar fora, vem a responsabilidade. E essa responsabilidade nos assusta. Eu já falei algumas vezes aqui de uma companheira espírita, sei lá, 20 anos, não sei quantos anos. Ela falou para mim, eu vou ser católica. Eu não quero mais ser espírita. Ser espírita dá muito trabalho, ser espírita me dá medo, me assusta, o peso é muito grande. Está ótima na igreja católica, fazendo um trabalho lindo. Mas talvez ela ainda não tenha maturidade, porque é muito difícil. Ser espírita é muito difícil. A gente fica com medo. Mas vai com medo mesmo. Fica com medo e vai com medo. Mas vai. Assume a sua responsabilidade perante a Deus. Exemplifica o amor de Jesus. Eu trouxe também um textinho de Joana. Eu geralmente falo muito de Emmanuel e de Chico, né? Hoje eu quis mudar um pouquinho. E a gente vai dar uma lidinha nesse texto de Joana e a gente vai comentar bem juntinho, nós todos aqui. Vida em Família, do livro SOS em Família, capítulo 2, do médium Divaldo Pereira, Espírito Joana de Ângeles. Joana fala assim pra gente, ó. Os filhos não são cópias xerox dos pais que apenas produzem o corpo, graças aos mecanismos do atavismo biológico. Divaldo e Joana, né, gente? Tem que pegar um dicionáriozinho para depois ir estudando. O que ela quis dizer aqui é que os filhos, apesar de fisicamente, né, poderem obter algumas características nossas, no meu caso não tive essa sorte, os meus são idênticos ao pai, eles são espíritos com características próprias, com personalidades próprias. As heranças e parecenças físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Matéria é uma coisa, espírito é outra completamente diferente. A gente não faz o bolo e bota no forninho? Né? A gente vai lá, faz o bolo, bota no forno, o bolo às vezes fica meio tortinho,
é só isso. Isso aqui, ó, é só isso. Matéria. Isso aqui vai dar bicho, vai ficar mal cheiroso. É matéria. É o veículo que a gente precisa, né? E aí ela continua assim, ó. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão que os outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Vem aquele que a gente tem afinidade no núcleo, gente. Eu não estou falando assim na ninhada, né? Só nos filhos. Vem os tios, os cunhados, aqueles que a gente tem afinidade e aqueles que nem tanto. Cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual não poucas vezes se complicam as situações por indisposições dos consórcios. A gente tem uma trabalheira, a espiritualidade faz um planejamento reencarnatório maravilhoso e a gente vem, chega aqui e não consegue resolver as nossas pendências. Caramba! Quanto desperdício de tempo, de força, de energia. Nada é desperdiçado na espiritualidade. Algum proveito aquilo teve. Nenhuma reencarnação é desperdiçada. Algum proveito aquele irmão, irmã teve. A lei de progresso é efetiva em tempo todo. Ela não permite que a gente não tenha nenhum aproveitamento. Ainda que a gente não tenha para a gente, de maneira geral, a gente serve de instrumento para aproveitamento do outro. Às vezes aquele irmão vem com uma deficiência física importante, na oportunidade de se aprimorar, mas se revolta, fica rebelde. Mas aquela mãe ali, com todo carinho, com todo zelo, como aproveitou essa oportunidade? Não é verdade? Como ela tirou proveito disso? Indiretamente, esse irmão não caminhou muito, mas olha o quanto ele fez a outra caminhar. E ela continua. Cobradores empedernidos surgem de forma fisiológica. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Olha que coisa mais linda, gente. E é isso. Entre dores e amores, né? A bênção de ser mãe, eu acho que ainda, né, na minha concepção equivocada, apegada à matéria, mas é uma sucessão de dores e de delícias. Ser mãe é muito isso, né? Tem momentos de desespero e momentos de plenitude. E é muito bom quando você tem essa consciência, e diria Chico, né? Isso também vai passar naqueles momentos desesperadores, nas nossas relações. Se a gente tiver esse entendimento de que isso vai passar também, a gente atravessa com mais facilidade. E é isso que Joana está dizendo aqui para a gente. Que tudo é assim, todo o nosso planejamento, toda a nossa vivência na carne é feita de dores.
e de delícias e de coisas boas que são alternadas como refrigério. Já imaginaram se tudo fosse só ruim sempre? Ou se tudo fosse sempre muito bom? Qual de nós iria valorizar as dificuldades, não é verdade? É muito difícil você entender a dor do outro quando você não conhece. Quando tudo para você está sempre muito bom. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Nem é um grupo de bênçãos, nem um elan de desdita. Antes é a escola de aprendizagem e a redenção futura. Irmãos que se amam ou que se detestam, pais que se digladiam no proscênio doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento de outros. Os filhos que agridem ou amparam os pais são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Filhos que se degladiam, pais que privilegiam o filho e deixam o outro de lado. Se não houvesse a doutrina, qual seria a explicação que a gente poderia dar para isso, hein? Geneticamente, um é tão filho quanto o outro, né? Um é tão filho quanto o outro. E por que essas afinidades e esse antagonismo? Quais são as causas? Só a doutrina traz pra gente. Só ela faz com que a gente compreenda, né? Essas questões, né? Das dificuldades de relacionamento, né? E a doutrina nos explica por quê. Em muitas ocasiões, aquele filho lá que você vem trabalhando desde a concepção, aguardado, onde vem sendo um trabalho feito na espiritualidade. Eu fiz o pré-natal da minha gravidez no Leon Denis, tratamento de pré-natal mesmo, para a reencarnação. E eles faziam, na época, todo esse trabalho da aproximação, dos passes no ventre, como uma maneira, um modo de aproximar aqueles espíritos que algumas das vezes são antagônicos. Aí o neném nasce, aquela boquinha careca, aquele cheirinho de leite, com aquelas perguntinhas à medida que vai crescendo. Aquele amor é trabalhado para a tua aceitação, né? Muitas das vezes, quando chega lá na fase da adolescência, que já está mais com as características espirituais, já dá uma lembrada ali, né, das dificuldades, né? Mas se você não tivesse toda essa carga, todo esse trabalho de proteção, algumas vezes não acontece esse estreitamento dos laços, como deveria ser, né? Mas na maioria das vezes acontece, né? Você trabalha aquilo, você vai tomando para si aquele ser que é totalmente independente de você e vai ali, trabalhando a tua dificuldade de aceitar. Em alguns casos mais graves, né, mais importantes, realmente a mãe rejeita, né, depressão pós-parto, né, realmente a dificuldade da aproximação. Mas é possível, através do amor, desse amor incondicional de Jesus, você se vencer e manter esse relacionamento para que você possa lá na frente, como ele falou aqui pra gente, mais na frente ter a redenção futura, né?
A vida é incessante. A família carnal e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Então, assim, qual o objetivo? Sempre nos preparar para que sejamos a família universal. Tudo que a gente vem passando, tudo que vem acontecendo, toda essa dinâmica nos prepara para lá na frente a gente ser essa família universal. Abençoa desse modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato. Com a paciência e o perdão. Quando toda vez que a gente tiver um problema, seja com o nosso filho biológico ou com aquele que nos cerca, já estamos a caminho de compreender que somos uma família universal, paciência, amor, perdão, coisas que a gente sabe muito, né? A gente conhece muito sobre isso, né? A gente fala com uma propriedade, chega ali, tropeça na formiga, como dizia minha amiga Léo, já era. Compreende com ternura o genitor atormentado que não te responde às aspirações. Não é mais fácil para uma mãe lidar com um filho que ainda não compreende, rebelde, do que um filho com genitor atormentado. Isso provoca marcas profundas. Vocês que fazem trabalhos com jovens, né? Com adolescentes que hoje são quase jovens, né? Os adolescentes estão numa maturidade, né? O quanto aquilo dói profundamente, a responsabilidade com aquele genitor, que aquele genitor deveria ter com aquela criança, com aquele espírito que pediu permissão para reencarnar através dele, né? Então, assim, aí também a gente tem que ter muita paciência e compreender com ternura, né? Já tô quase acabando, tá? Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana perseverando a seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Aqui ela já está falando das relações conjugais, né? Daquelas relações onde tudo parece não ter mais solução, onde você não tem mais expectativas, que infelizmente é a realidade da maioria dos casais. É muito difícil num relacionamento você passar por dificuldades importantes e se manter ainda com aquele olhar para o companheiro, companheira. Eu vou fazer só uma partezinha aqui na lição de Joana, que esse exemplo foi uma situação que me marcou muito, pessoalmente, particularmente. Todo mundo sabe que eu tive um filho que desencarnou. E eu fiquei 26 dias com ele na UTI. 26 dias ali, sem arredar o pé dali. E naqueles 26 dias, era uma UTI grande, no Pronto Baby, e tinham muitos boxes. No caso do meu filho, ele ficou em isolamento, porque era meningite. Naquela época a gente não tinha como identificar se era contágio ou não, né? Se era contagioso ou não. E a gente viu muitos casais se separando. Nós éramos um casal jovem, 25, 27 anos. E aí, acho que ali foi onde eu compreendi isso aqui, que está sendo passado. A dor, uma dor profunda, desestabiliza o relacionamento conjugal. Ou fortalece demais, você passa a vida lá com aquele companheiro, companheira, né? Chega num ponto onde você fala assim, se eu sobreviver a isso, se a gente... Ui! O microfone está vivo. Se eu sobreviver a isso,
junto com essa pessoa, com esse companheiro de jornada, eu passo por qualquer coisa. Mas se a relação ainda é frágil, né? A dor é tanta que você tem que culpar alguém. Você culpa o outro. Não é mais fácil do que eu assumir a minha parcela de culpa, né? Continuando aqui, ó. Aí ela fala, né? Desculpa o esposo, mesmo que ele não queira seguir adiante com você. Mesmo quando o outro diz, eu quero me separar, e você se mantém, né? Não, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver, né? É isso que ela manda a gente fazer aqui, ó. Não retenha com amarras de ódio ou de ressentimento. Ir além, sim, no entanto. Prossegue você fiel no posto e amando. Fácil, né, gente? O outro não te quer mais, está querendo ir embora, e você fala assim, não, eu te amo, eu continuo te amando. E ela prossegue, ó. Não te creias responsável direto na aprovação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. Aquele exemplo que eu acabei de falar, né? Daquele irmão que vem com comprometimento grave, neurológico, psicológico, psiquiátrico, né? E que não consegue aproveitar aquela oportunidade. Segue. Faça a sua parte. O teu corpo te ofereceu os elementos com que se apresenta. Porém, foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Ante o filhinho deficiente, não te culpes. Ama-o mais e completa-lhe as limitações com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele te experimenta. Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno. Faz por ele hoje o que descuidastes antes. A vida em família é uma oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou malbaratada. Com muita propriedade e retorquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. É a lei. Fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, com essa demanda de material para a gente refletir, né? Tinha um adesivo que era vendido aqui no centro, foi um dos primeiros adesivos espíritas que eu coloquei no meu carro, que dizia assim: família, uma ideia genial de Deus. Procurei muito, que eu queria imprimir para trazer, para dar para vocês, mas eu não achei para imprimir na internet. É isso. Família é uma ideia genial de Deus, é a oportunidade, é a escola, é a chance que a gente tem que agarrar com amor, com compreensão, com perdão, com respeito, com a consciência dessa família universal, onde todos temos um compromisso com os outros, onde todos estaremos ligados para todo sempre. É muito tempo, minha gente. Para sempre é tempo pra caramba. Que a gente possa realmente sentir isso. Que a gente chegue em casa, abraça o irmão difícil, né? O companheiro que faz a gente perder a paciência. E que a gente compreenda que a gente não sabe que nesse momento a gente ainda não tem a capacidade do amor incondicional de Jesus, mas que a gente vai caminhar para isso, e que a gente pode, e que a gente sabe que a gente vai chegar lá. Todos fomos criados para a perfeição. Deus acredita em cada um de nós. Quem é a gente para duvidar? Com que
a autoridade a gente duvida do que Deus acredita que podemos fazer. Vamos deixar a preguiça de lado, os rancores, as mágoas, as dores, para que a gente possa seguir adiante. E é com meu coração muito cheio de gratidão a cada um de vocês que eu faço assim, um agradecimento muito especial por fazer parte dessa família tão querida. Que Deus abençoe a todos nós. Nós